a gloriosa paz do Senhor. E convido-vos a abrir vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Amém. Pai amado, louvamos e bendizemos o Senhor nesta manhã pela tua graça, bondade, misericórdia e provisão sobre nós neste dia. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos também, Senhor, pela boa dádiva que o Senhor nos concede de reunirmos como igreja, como corpo, para juntos aprendermos da tua palavra. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te clamamos, sede conosco nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e compreender a palavra, a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que esta palavra ela frutifique em nosso meio, que ela gere aquilo a qual ela foi disposta e aquilo para a qual ela foi enviada desde o princípio. Gerar fé em nosso coração para que possamos dar testemunho da boa dádiva que o Senhor tem nos concedido. Queremos, Senhor, neste momento também te pedir pela minha vida, que o Senhor, pela tua
bondade, graça e misericórdia mais uma vez. Me conceda a oportunidade, Senhor, de ensinar aos meus irmãos conforme aquilo que o Senhor já me ensinou anteriormente. Que não venha e não saia de mim nada que não convenha, nada que venha de mim, Senhor, mas que venha aquilo que somente seja para exaltação, glorificação e que o Teu nome, nosso meio, seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, continuando ainda o discurso aqui de Jesus, no capítulo 6, após a multiplicação dos pães e peixes, quando ele o fez diante de uma grande multidão, ele sai de um lado oriental que estava no mar da Galileia e segue para Cafarnaum. Chegando lá, aquela multidão que foi alimentada pelos pães e peixes o seguiram até Cafarnaum e vão ter com ele, com o intuito de torná-lo rei em Israel. Isso nós já abordamos bem mesmo. E seguindo aqui, quando se encontram com Jesus, aquela multidão que o buscava, que o seguia, Jesus começa então a ensinar a este povo, mostrando e direcionando aquilo para o qual eles estavam esperando e direcionando para conhecerem aquilo que o propósito da vida de Cristo neste mundo. Eles tinham uma visão totalmente incompreendida e deturpada do que seria o verdadeiro Messias, a qual a palavra, o próprio Deus havia prometido ao seu povo. Só que eles tinham uma visão totalmente voltada para esta terra, para esta vida. Quando falava-se em Messias, a expectativa que o povo tinha era de um líder político que se levantaria como rei, como alguém que fosse capaz o suficiente de livrá-los da opressão do domínio romano. Eles queriam se tornar um povo livre. E Jesus, no seu ministério, manifestando sinais e milagres, manifestando que era de fato alguém que tinha um entendimento, que era provido do Espírito de Deus, que era verdadeiramente um mestre em Israel, vendo que Jesus era um homem com tais capacidades, certamente seria também capaz de libertar o povo da opressão romana, da opressão de outros povos. Então, com isso, no coração dessa multidão que seguia Jesus, eles tinham esse intuito de torná-lo Cristo rei, um rei sobre eles. Por quê? Como havia uma multidão, na multiplicação de pães e peixes, uma média aqui apontada e certamente direcionada pelos outros evangelhos, de 5.000 homens, 5.000 homens na mão de alguém que se levantaria e se disporia a tomar a liberdade do povo de Deus, certamente aqueles homens se levantariam, ouviriam a voz de Cristo e se levantariam em guerrilha contra Roma. Porém, não era este o propósito para o qual Jesus havia sido enviado à terra. Jesus havia sido enviado, e nós vimos isso também nas aulas passadas, mediante já o primeiro proto-evangelho que o próprio Deus declarou em sua palavra quando Adão e Eva caíram. Que ele levantaria da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esse proto-evangelho já em Gênesis já nos indica primordialmente o propósito para o qual Deus levantaria o Messias por sobre a terra. Não era para livrar o povo que futuramente seria escravo, não era para instaurar um reino físico aqui nesta terra, porque nós sabemos e compreendemos muito bem que o reino de Deus é eterno e soberano, ele já atua por sobre toda a sua criação, então não há necessário uma instauração física, porque ela já é real e presente no nosso meio, tá? Não há necessidade disso, porque a necessidade maior, a carência primária do ser humano é ser liberto do pecado. Então, o que Deus já promete lá em Gênesis não é uma libertação física, real, mundana, mas é uma libertação espiritual e mais profunda, da qual aquela que nós possamos compreender com nossos próprios entendimentos. E quando o povo vai até Jesus com o intuito de torná-lo rei, aí Jesus, antes mesmo deles levantarem a voz e falarem alguma coisa acerca disso, Jesus prontamente já o rebate.
já os rebate. Quando eles se encontram na sinagoga de Cafarnaum, eles questionam como é que Jesus havia chegado lá antes deles. Mas Jesus não se atenta a responder à curiosidade do homem. Ele se atenta para responder aquilo que eles precisavam entender no momento. Então, Jesus exorta para que eles trabalhem e se esforcem. Da mesma forma como eles se esforçam e vão atrás do pão diário, daquele pão que é capaz de suster durante o dia, mas mais a pouco nós estamos com fome novamente. Da mesma forma que nós nos esforçamos para trabalhar, buscar esse pão diário, esse pão físico, nós devemos nos esforçar para buscar o pão espiritual. O pão a qual verdadeiramente nós necessitamos em primazia. Nós achamos que a nossa vida ela deve ser voltada em busca para saciar a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas necessidades. Mas Jesus já nos ensina que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus. Nós devemos buscar aquilo que nos preenche de tal forma que não há necessidade de buscar em outros lugares, senão somente no próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele vai aqui ensinar o seu papel, a sua missão e o que é necessário para o povo. Com esse discurso, ele começa falando que acerca do pão do céu, porque vendo a multidão ainda vendo os milagres e sinais, eles mesmos tendo experimentado, provado, comido do milagre que Deus havia operado no dia anterior, eles ainda pedem para que Jesus mostre um sinal para que eles creiam que Jesus de fato é o verdadeiro Messias. E Jesus vai então ensinar que não foi por Moisés que vocês receberam pão, o maná, porque quem concedeu a Moisés e que o pai de vocês, os ancestrais de vocês comeram, o pão do céu, o maná, ele foi enviado pelo próprio Deus. Então ele já começa a ensinar o povo, mostrando como a visão do povo estava acerca da própria palavra de Deus. Era um povo que havia experimentado. Era um povo que tinha raízes naquilo que a própria palavra já nos ensina no Antigo Testamento. Lá no Pentateuco. Eles tinham isso escrito e eles eram povo da aliança que havia sido formada entre Deus e Israel ainda no Monte Sinai. Eles sabiam essencialmente do que haveria acontecido. Porém, o entendimento deles estava deturpado ao longo da história. Eles acreditavam que o pão havia sido dado por Moisés. E o próprio Jesus vai ensinar que não foi Moisés que concedeu. Quem concedeu o pão que o pai de vocês se alimentaram no deserto foi o próprio Deus. E aqui, mais uma vez, assim como naquela época do povo que foi alimentado no deserto, o mesmo Espírito aqui se manifesta no meio desse povo. Lá, quando o povo reclama e diz que preferia ser escravo no Egito do que viver uma vida peregrinando no deserto e morrer de fome, eles murmuram contra Deus, contra os atos de Deus, e Deus atende a essa murmuração e concede a eles o maná. E eles são alimentados durante 40 anos, enquanto peregrinam no deserto, eles são alimentados por esse pão. E mesmo assim, Deus concedendo a eles esse pão, o trabalho que eles tinham que fazer era apenas ir lá e colher o maná. O povo ainda murmurou contra Deus. O povo não estava satisfeito. O povo não via a Deus. O povo estava apenas interessado naquilo que Deus poderia fazer por eles, dar para eles. E é o mesmo Espírito que habitava naquele povo no deserto, é o mesmo Espírito que habita aqui no povo, nessa multidão. E Jesus vai mostrar que eles, se achando como conhecedores da lei, se autoafirmando como o povo da aliança, o povo prometido, aqueles a qual Deus separara de toda uma geração impura, eles se guardavam disso. E Jesus está mostrando deliberadamente para eles a quem eles servem. E a quem eles servem não é o mesmo a quem Jesus serve. Essa é a realidade que nós estamos vendo aqui. Então, aqui já no versículo 41, após Jesus dizer que ele estava com o Pai, que se o Pai não o enviar,
Aquele que o Pai der, Jesus abraça e recebe. De modo nenhum lançaria fora, porque ele desce do céu não para fazer a própria vontade, mas a vontade daquele que enviou. E a vontade de quem enviou a Cristo é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, após essa declaração de Cristo acerca de quem Ele é, do seu papel, do que Ele veio fazer, que veio cumprir a vontade do Pai, não a sua própria vontade, e que aqueles a quem o Pai lhe enviar, Ele receberá, e não permitirá que nenhum deles a quem o Pai o enviou se perca, e que ainda há uma promessa que no final, no grande dia, ele ainda o ressuscitará. Não experimentará a morte eterna. Pelo contrário, mesmo que experimente a morte física, no grande dia do Senhor, recebe a promessa de que ressuscitará. E agora ressuscitará não para esta vida, mas para a vida para a qual Deus, de antemão, nos preparou. Há esta promessa. Agora, ouvindo isso, os judeus, o seu povo, aquela multidão que prontamente, anteriormente, estava disposta a tornar rei, começa a murmurar. Começa a murmurar contra Cristo. Falam entre si, começam a criar aquele burburinho no meio do povo, da congregação. Aí Jesus, conhecedor de todas as coisas e que sonda o meu e o seu coração, certamente sabia a murmuração que havia no meio do povo. E ele, antes de o povo falar alguma coisa, ele já responde de antemão. Ele diz, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, acaso não lhe conhecemos, pai e mãe? Como, pois, agora diz, descei do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmurei entre vós. O motivo da repreensão de Jesus aqui, para que eles não murmurem entre si, é pelo fato do que acontecia no coração deles. Jesus está dizendo aqui que ele vem do céu. Ele é o pão do céu. Ele é o pão que foi enviado por Deus para alimentar um povo faminto, necessitado, desesperado de um alimento sólido, um alimento que é real e um alimento que produz vida, totalmente diferente do maná, do pão que foi enviado por Deus lá no deserto. Ele está mostrando essa realidade de quem ele é, e o povo começa a murmurar, não, mas eu conheço seu pai, eu conheço sua mãe. Esse homem está ficando doido já. Esse homem aqui já está falando coisa que não convém, porque nós conhecemos a sua família. Nós conhecemos a sua origem. Eu sei de quem você é filho. Eu conheço seu pai, eu conheço sua mãe, eu conheço seus irmãos. Então, como é que você abre a boca para dizer que você vem do céu? Aí Jesus repreende essa murmuração. Ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E mais uma vez ele reafirma aqui, eu ressuscitarei no último dia. Por mais que na cegueira do povo eles não compreendam, e até em certa medida nós também não compreendemos a fundo o que está escrito nas palavras aqui de Cristo. Nós só compreendemos porque houve a revelação do Espírito em nós. Nós só compreendemos essa verdade porque já no prólogo, na introdução do Evangelho de João, ele já nos antecipa quem Cristo é. Então, à medida que nós lemos o Evangelho, nós vamos ter a compreensão tanto daquilo que João fala no capítulo 1, como o que ele vai falando no decorrer dos evangelhos. Então, essa revelação aqui, por mais que para eles fosse algo como é para nós, né, porque não fomos criados, crescidos dentro do evangelho, assim, dentro da palavra de Deus, mas para eles não era algo muito difícil, algo louco de interpretação. Tá certo? Eles reconheciam, eles tinham a lei, eles tinham os manifestos, os atos de Deus ao longo da história. Eles eram especificamente o povo da aliança. Eles, melhores do que ninguém, deveriam conhecer cada promessa de Deus ao longo da história acerca do Messias que viria. E eu digo a vocês que essa promessa não foi só lá em Gênesis. Gênesis, todo o livro, Deus promete a descendência de Abraão que viria e abençoaria todos os povos da terra.
Nós vemos que através da descendência de Jacó, Deus separou um povo para si, para que fosse coluna e baluarte dele nesta terra, onde o próprio Deus habitaria no meio do seu povo. Nós temos todo o Pentateuco, nós temos Josué, nós temos Juízes, nós temos Samuel, nós temos o rei Davi, nós temos os profetas. Todos, por uma só boca, falam acerca do Messias que viria. E falam acerca de cada característica desse Messias. Porém, o povo estava voltado ainda para uma visão totalmente terrena desse profeta, desse Messias que viria. E isso atrapalhou em muito a visibilidade deles acerca do conhecimento de quem Cristo é. Então, quando Cristo diz que Ele é o pão do céu que desceu para cumprir a vontade do Pai, então eles começam a murmurar. Eles dizem, você não é, porque nós conhecemos a sua origem, sabemos quem é seu pai e sua mãe. E Cristo vai dizer, olha, em verdade vos digo, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele está mais uma vez reafirmando o que foi dito no primeiro diálogo. Aí ele continua a sua narrativa dizendo, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aqui, o que Jesus está citando diretamente aqui é Isaías 54, 13. Como eu falei na aula passada, Isaías do 52 até o 66, os capítulos do livro de Isaías, 52 até 66, são profecias direcionadas à Nova Jerusalém. Tá? Após a nova aliança que Deus firmaria com o seu povo, aí há uma profecia totalmente declarada acerca dessa nova aliança, do povo dessa nova aliança, como eles se comportariam, da nova Jerusalém, da nossa morada celestial. É tudo isso descrito nesses últimos capítulos de Isaías. Tá? E quando Cristo cita aqui justamente Isaías 54, 13, ele vai trazer a passagem que é aplicada tipologicamente aqui. Lá diz assim, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. Aqui Cristo aplica ela tipologicamente. No Novo Testamento, a comunidade messiânica é a aurora do reino da salvação de Deus, são cumprimento da restauração de Jerusalém após o exílio babilônico. Quando o povo volta do exílio da Babilônia para a sua terra, eles voltam pela graça de Deus, pela promessa de Deus que havia se cumprido, porém ainda não é um povo totalmente restaurado. Eles ainda estão debaixo da antiga aliança. E o próprio Deus já havia afirmado por meio dos seus profetas, por exemplo, como diz aqui, Jerusalém espera uma nova aliança quando Deus colocará sua lei nas mentes de seu povo e escreverá no coração deles, como diz o profeta Jeremias 31, 34. E darei um novo coração, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. E neste coração a minha lei estará inscrita. Porque quem ensinará o meu povo sou eu mesmo. É o que diz lá em Jeremias. Em Ezequiel, Deus promete um novo coração e um novo espírito. O profeta Joel antecipa o tempo quando Deus derramará o seu espírito, não só sobre os judeus, mas sobre todos os povos. E aqui no quarto evangelho, a linguagem do novo nascimento de João anuncia o cumprimento dessas expectativas. Jesus já vem ensinando ao seu povo acerca da eminência dessa nova aliança que estava ali. Era uma realidade que estava real, era real. O povo poderia ver, sentir, tocar, ouvir. Mas que essa aliança seria permanente quando Cristo fosse levantado sobre a cruz do madeiro. Seria firmada a nova aliança. Seria estabelecida a nova aliança. Então, o povo já tinha um entendimento disso, já tinha uma expectativa disso. E Cristo está mostrando que Ele é a promessa dessa expectativa. Ele é um cumprimento real dessa expectativa. Quem estava aprendendo ali, quem estava ouvindo ali aquele discurso de Jesus, estava aprendendo do próprio Deus. O Deus encarnado.
Então, aquele povo, mesmo que tenha rejeitado a Cristo mais na frente, mas havia ali no meio deles, nem que fosse apenas 12, havia ainda um remanescente. Aquele que, ouvindo a palavra, os ensinos de Jesus, foi totalmente transformado pelo poder da palavra de Deus, pela palavra que foi proferida pela sua boca. Por todo o ensinamento que Jesus passava naquele momento, alguns ainda foram alcançados por esse ensino de Jesus. E é isso que nós vemos aqui. O meu povo será ensinado, serão todos ensinados por Deus. Portanto, meus irmãos, Cristo mais uma vez afirma: todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Vocês estão entendendo essa parte? Estão? Então vamos lá discutir esse assunto, né? A gente está numa escola dominical. A gente tem que aprender isso aqui. Como é que vocês me explicam a salvação aqui, mediante esse ensino de Jesus? Já estou com o microfone na mão. Não tenha medo, não. Vocês aprenderam o que eu tenho explicado para vocês já 4 domingos, a gente já tem um mês, meus irmãos, que a gente está nesse capítulo 6, praticamente. Vocês, de fato, têm aprendido o que tem sido explicado aqui? Verdadeiramente, vocês têm aprendido isso? Eu falo aos que estão aqui presentes, né? Não posso falar daqueles que estão assistindo hoje a aula. Mas quem está assistindo hoje a aula não é desculpa para você ir lá e assistir as aulas anteriores, né? E estar por dentro do que a gente está conversando aqui. Vocês aprenderam sobre a questão da salvação em Cristo aqui? Então me respondam como é que isso acontece. Segundo João, não segundo Poliana, como é que ocorre a salvação dos cristãos? Como é que eu e você fomos salvos? Vamos lá, Rutinha. Por favor, meu irmão. Obrigada. Dá teu nome, Ruth. Vai lá. Nós somos salvos pela graça. Amém. O Senhor Deus, Ele nos escolheu. Então, quando o Senhor diz que aqueles que o Pai me enviar, eu jamais desprezarei. Porque o Senhor, Ele já nos escolheu. Então, quando o Senhor, quando Jesus Cristo vem até nós não podemos recusar, né? Porque o próprio Deus já nos chamou, antes mesmo da fundação do mundo. Então, pela nossa fé em Jesus Cristo, né, que Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, amém, nós somos salvos. Amém. O que João especificamente diz aqui, é isso tudo que você falou, não é isso? Alguém concorda com o que ela falou? Alguém discorda do que ela falou? Né? Se livra. Alguém? Mais alguém? Espera aí. Tá certo. Só para acrescentar, o que ela falou está certo, mas só para acrescentar, é que João também vai enfatizar em alguns capítulos que a salvação implica na participação na morte. O Cristo vai enfatizar, mesmo estando obscuro para os discípulos naquela época, que a salvação implica também a participação na morte dele. Isso. Que é essa questão de comer da minha carne e beber do meu sangue. Isso. Sempre ele vai enfatizar que ele vai fazer milagres com pães anteriormente, e isso vai implicar numa explicação sobre participar dos seus sofrimentos também. Isso mesmo. Na verdade, mais para complementar o que já foi dito, né? Que quando, na passagem aqui, ele diz justamente que ninguém pode vir ao Pai se ele não revelar, é justamente isso que eles não entendiam naquele momento. Aquela nuvem que, para eles não conseguiam enxergar que Jesus estava dizendo
que ele realmente era o pão vivo e tinha vindo do céu, é porque para eles viam carnalmente. Eles viam Jesus apenas como filho de José, como filho de Maria, porque essa revelação realmente não tinha sido dada pelo próprio Deus a eles. Então, assim, essa revelação que hoje nos alcançou foi o próprio Deus que nos abriu os olhos, Amém. tirou as vendas dos nossos olhos e revelou seu Filho realmente como Cristo Salvador. Né? E através disso que nós somos salvos. Amém. Então é uma obra totalmente divina. É uma obra feita pela graça de Deus, como o Ruth falou, como o Arthur ali enfatizou, porque de nós não temos condições nenhuma de sermos salvos. Amém. Se não for através da obra de Cristo, através do próprio Deus que nos revelou a Cristo, nós não temos condições nenhuma como homem de realmente conhecer e entender essa obra que Cristo fez em nossas vidas. Amém. Bom, com base, eu estou entendendo Olha, que todo mundo está entendendo. Aí, o reflexo dessa transformação é vista que serão ensinados por Deus, vão dar ouvidos É isso. e aprenderão do próprio Deus. É a Isso. característica de todo salvo. De todo salvo. Né? Isso. A gente não pode destituir isso da salvação do ser humano. Não. Deus o chamou. Muitos foram chamados aqui. A multidão era grande. Mas quando Jesus via, ele reunia-se com os que realmente queriam, que eram os seus discípulos, e ensinava. Esses eram abertos cada vez mais os olhos espirituais. Olhos. Exatamente. Vocês conseguem ver, mediante o que vocês já falaram, como Jesus refuta a visão, a mentalidade e até a religiosidade dos judeus aqui? Não são todos que fazem parte do povo de Deus, somente aqueles a quem o Pai revelar. E é a estes a quem o Pai revelar vão olhar para mim e vão ver a minha obra, o meu sacrifício, o meu ministério. Vão reconhecer que eu venho da parte de Deus, porque eu sou o próprio Deus. Eu que ensino, não é o ensino de vocês, que entre vocês discorre, não é a interpretação que vocês têm da minha lei, que vão tornar vocês salvos, mas é porque vocês serão ensinados por mim, é que vocês terão conhecimento da minha vontade, da minha lei. Vocês vão fazendo essa relação, vocês estão entendendo que vocês compreendem isso, vocês compreendendo isso, mas isso não era uma realidade para o povo. Isso não era uma realidade para o povo. Quem gosta de falar? Amém. Como você falou, eles seguiram, mas eles começaram logo a julgar. Quer dizer, a gente conhece seus pais, a gente sabe de onde você veio. Quer dizer, eles escutaram, mas não foram, vamos dizer, não abriu os olhos espirituais, não foram escolhidos. Eles só foram atrás somente dos milagres, entendeu? Então, eles não tiveram a visão espiritual, só foram realmente julgar e murmurar. A gente já conhece seus pais. Como é que ele fala que é o pão da vida? Como muitos fazem até hoje, né? Isso, exatamente. Percebem agora quando eu falo para vocês que não é número que chama a atenção, que é o interessante, que é o primordial, é a qualidade do fruto. Porque muitas vezes nós voltamos ao nosso entendimento para número, é crescimento. O crescimento só se dá com a grande quantidade de pessoas que vêm, que estão presentes. Mas o verdadeiro crescimento se dá para com aqueles que receberam, têm o fruto, né? E esse fruto genuíno é que vai frutificar para o louvor da glória de Deus. Porque uma árvore que dá um fruto e o fruto não é gostoso, é mirrado, uma hora dá, outra hora não dá, né? Não posso, né? Não é assim. Não é questão, é uma questão de qualidade. Pode vir uma multidão, mas no fim das contas, só serão filhos de Deus aquele a quem os pais o revelar. A quem o Pai revelar a Cristo. Porque Ele mesmo vai dizer, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. E este tem o visto. Nós só temos acesso direto, nós só temos essa revelação de quem Deus é, da sua vontade, através de Cristo. É Cristo que nos revela quem é o Pai. Esse entendimento, essa revelação só é possível porque nós enxergamos Cristo. Porque fora de Cristo não há salvação.
Fora de Cristo não tem como eu ter acesso ao Pai. Fora de Cristo não tem como eu ser novo nascido. Eu não tenho como ser filho de Deus se eu não ver e contemplar as obras de Cristo. É através de Cristo que nós temos livre acesso a Deus. É através de Cristo que nos tornamos filhos. É através de Cristo que nós fomos adotados. É através de Cristo que nós alcançamos a vida eterna. Diga lá, meu irmão. Vanderlei, meu irmão Vanderlei. A paz do Senhor a todos. Amém. É só um ponto bem interessante sobre tudo que os irmãos falaram. E aí você fez a pergunta. No versículo 37 do livro de João, é interessante esse ponto, quando ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, esse chamado que Cristo fez para nós, essa escolha que Ele nos fez, esse preparo que Ele faz conosco a cada dia, nos esmerilhando na Sua palavra, nos levando para que Ele possa nos dar uma direção correta do que Ele quer em nossa vida, faz com que nós possamos estar na presença dEle e Ele não nos jogar fora. Amém. Por isso é importante esse esmerilhar na palavra do Senhor, para que assim a cada dia nós possamos estar prontos para a obra. Amém. Não só pronto para a obra, mas também exercer a obra a qual Ele chamou, porque isso é necessário. Amém. Então nós não fomos chamados à toa, nós pertencemos a um general que nos comanda a cada dia, e precisamos a cada dia nos esmerilhar na palavra dEle. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus que vocês têm compreendido essa questão, tá certo? A questão da nossa salvação, ela se dá mediante a Cristo, pela economia da Trindade, falando teologicamente, né, no contexto mais teológico, diante da economia da Trindade. De Deus provém a nossa salvação. E aprove a Ele, em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, trabalhar cooperadamente os três para este propósito. É Deus quem envia, é Cristo quem nos recebe e nos preserva, e é o selo do Espírito Santo que garante a nós o cumprimento dessa palavra, desse guardar de Cristo, e que nos faz caminhar em perseverança até os últimos dias, ou até Cristo voltar, ou nós subirmos antes. É Ele que nos garante perseverarmos até o fim, e ainda Ele é o selo dessa herança de Cristo, marcados com o Espírito Santo de Deus, é que nós nos reconhecemos como a herança da obra de Cristo com o seu ministério. Amém, meus irmãos? Dando continuidade, ele reafirma mais uma vez que ele é o pão da vida. Isso nós já vimos anteriormente. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui, mais uma vez, ele faz essa comparação, esse paralelismo entre o pão do maná, o maná lá do deserto, e com o pão que ele verdadeiramente ele é para o seu povo. Então, ele vai dizer que, diferente do pão do maná, ele é o pão que desce do céu, para que o que comer não pereça. Eu já falei sobre isso com vocês. O pão do maná era para aquele dia específico. No outro dia, eles teriam que ir lá e pegar e comer, colher novamente, para ter o seu sustento para o dia, o seu sustento para o dia. Aqui não, Cristo está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A partir de então, o diálogo se torna um pouco mais forte. Tá certo? Essa relação de a minha carne é o pão,
o meu sangue, vocês vão ter que beber também. Então, aí, se o povo já não tinha esse entendimento, o povo já estava confuso com as declarações de Cristo, aí agora que o negócio desanda mesmo. O conhecimento deles cai por terra, assim, porque eles ficam totalmente atordoados, ao ponto de se escandalizarem mais uma vez com o discurso de Cristo. Primeiro, eles se escandalizam porque ele diz que ele vem do céu. E eles rebatem quem conhece os pais. Agora Jesus vai dizer que aquele que come da sua carne e bebe dele terá a vida eterna. Aí eles começam então a entender que Jesus está falando ali de canibalismo. Porque no versículo 52 disputavam. Aqui no grego é uma palavra muito forte. Eles começam mesmo a gritar, a acusar, eles começam aquela confusão generalizada, o povo gritando, acusando, falando mal. Aqui é o que disputavam, expressa no sentido do original. Pois os judeus entre si, eles começavam a falar entre si, dizendo, como é que pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Então, eles entendem que é isso que Cristo está falando aqui, é que Cristo vai ser servido como a ceia, né, o prato principal da ceia que vai ser oferecido. Eu vou estar lá amarradinho, vocês vão comer, literalmente, da minha carne. Eles começam a entender isso. Aí Jesus prontamente responde à acusação deles. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, ele está dando continuidade àquilo que foi manifesto nos versículos 30, 31, 32, 33. Ele está falando porque o povo queria um sinal maior do que o maná que foi dado no deserto. Cristo está usando do mesmo sentido para explicar uma realidade da qual eles não entendiam. Vocês querem o pão do céu? Está aqui o pão do céu para vocês. Para vocês terem aquilo que o pão vivo, o pão que desceu do céu, é capaz de oferecer para vocês, vocês vão ter que ter parte comigo. Vocês vão ter que cear comigo, vocês têm que experimentar comigo tudo aquilo que eu tenho para oferecer para vocês. Aí ele continua dizendo, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E ele reafirma mais uma vez, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele está falando da obra dele, do ministério dele. Do ministério. Para nós hoje, ou até quem não tem o entendimento e lê essa passagem, vai dizer que Jesus de fato estava sendo canibal, estava incitando o povo a comer da sua carne. Porém, por que isso foi tão escandalizante para o judeu? Dentro da lei que Moisés ensinou ao povo, que foi dada por Deus, era proibido comer carne que tinha sangue, ou até mesmo beber do próprio sangue de qualquer animal. Era segundo a lei, extremamente proibido. Não pode. Então, quando Jesus se levanta e fala que é necessário comer a sua carne e beber dele, então eles automaticamente remetem a isso. Então, Jesus é blasfemo. Porque ele está ensinando algo que não contém a palavra de Deus. A palavra de Deus proíbe. Só que quando a gente olha agora com o entendimento, com a nossa revelação dada por Deus, com a luz que nos ilumina e nos compete compreender a palavra de Deus, nós sabemos que ele está se referindo ao seu sacrifício. Aqui ele está falando do seu sacrifício. Aí ele diz, minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Vocês podem comer o quanto vocês quiserem do pão, de cevada, de trigo. Vocês podem beber o quanto vocês quiserem da água. Mas é de mim que vocês precisam, porque somente eu posso oferecer a verdadeira comida, capaz de saciar a fome do seu coração e da sua alma. E somente eu posso oferecer a você a verdadeira comida que sacia a sua sede. Aquela vontade desesperada que você tem, aquele vazio que há no seu coração, somente podem ser preenchidos por mim. Por mim apenas pode ser preenchido. A necessidade máxima que vocês acham da vida é comer e beber. Mas eu digo a vocês que a necessidade máxima da vida de cada um de nós aqui, como a deles, é comer e beber de Cristo. Porque Ele prontamente
é aquilo que Ele oferece ser. Somente em Cristo a nossa fome é saciada. Aqueles desejos descabidos que nós tínhamos de procurar a nossa felicidade no mundo, na bebida, nos jogos, dos prazeres sexuais, tudo isso é vão, confiandamente naquilo que Cristo é para nós. O vazio que nos ocupa muitas vezes, o desejo desesperado que nós temos de nos ocupar com coisas desse mundo, somente são preenchidos em Cristo, porque Ele é para nós verdadeira comida e verdadeira bebida. Aquilo que a nossa alma anseia no mais profundo do nosso ser, só é preenchido em Cristo e para a glória de Cristo. Somente por Ele que nós temos acesso à vida eterna e a certeza de que seremos ressurretos no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Quem está comigo? Quem está comigo? É uma união mística que é revelada aqui. Eu estou nele. Ele não está mais sozinho. Ele não anda mais perdido por aí, porque eu agora passo a habitar nele, porque ele prontamente se alimenta de mim e se refrigera em mim. Então eu tenho parte com ele e ele tem parte comigo. Na cultura oriental daquele período, e como muitas vezes acontece hoje, a refeição, o ato de se você reunir com pessoas para comer, é um ato de hospitalidade. E é um ato de você oferecer comunhão com outras pessoas. Você chama alguém à sua casa para comer da sua comida porque você está prontamente expressando que você quer ter comunhão com aquela pessoa. Você vai chamar qualquer um que está na rua e vai para dentro de casa para ceiar? Obviamente não. Você só vai abrir as portas da sua casa para aqueles a qual você sabe que você quer ter um relacionamento íntimo com ele. Então, esse chamado para comer e beber é que Jesus está nos chamando para comer dele, ser saciados nele, de uma comida que ele mesmo pode oferecer para nós, e só ele pode oferecer para nós. Esse chamado de um relacionamento, de uma intimidade tão profunda, capaz de você sentar ao meu lado e comer comigo. É esse sentido aqui de chamar para comer e beber. Mostra indiretamente o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, mas também é um relacionamento que é gerado neste chamado. Nesta obra da salvação, há também essa expressão desse relacionamento íntimo entre Deus, entre Jesus, com os seus chamados, com a qual Deus envia para eles. Há esse relacionamento. Quem vem a mim, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Assim como o Pai que vive e me enviou, ou seja, a vida provém única e exclusivamente de Deus. A própria palavra nos declara que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por nós mesmos não temos força nem capacidade de estarmos presentes a Deus. Aí agora ele diz, o Pai que é vivo, aquele Pai que vive, foi Ele que me enviou e me concedeu igualmente a vida. Eu estou com o Pai vive, concede a vida, e em mim Ele concedeu essa realidade também de gerar vida. Aí ele diz, aquele que também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Da mesma forma como Cristo e Deus Pai tem esse relacionamento íntimo, é a mesma expressão chamada de relacionamento que os seus são chamados a ter. Porque aquele que está em Cristo é a mesma forma de dizer que está com o Pai. Porque são um. Eles são um. Compreendidos, meus irmãos? Está tranquilo para vocês? Está claro para vocês? Está de boas? Posso continuar? Está certo. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem se alimenta de mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Mais uma vez, no primeiro discurso, ele termina dizendo que ele é o pão da vida. No segundo discurso, após a murmuração dos judeus, ele conclui dizendo que ele é o pão da vida, versículo 48. E aqui ele encerra esse seu discurso sobre o pão da vida, reafirmando o que é ser o pão da vida.
O pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão, que é ele mesmo, viverá eternamente. Ele está dizendo, eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida. Não nada semelhante ao maná, porque quem comeu, e vocês são prova disso, morreu. Porém, aqueles que comerem e se alimentarem de mim, viverão eternamente. É nisso que difere o pão do deserto com o pão que Cristo verdadeiramente é. Versículo 59, ele diz essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Todo esse discurso foi expresso, manifesto e declarado não somente para alguns, mas para a multidão e, além de mais, daqueles que estavam presentes na sinagoga em Cafarnaum, no momento em que esse discurso foi proferido. Agora, no versículo 60, depois de tudo isso que foi declarado por Jesus, aí vem a murmuração novamente dos discípulos. Agora, quem murmura? Os discípulos. Não são mais os judeus. Não são mais os mestres, os líderes. Não são mais os religiosos, mas aqueles que o seguiam. Aqueles que o seguiam é que começa a se escandalizar com isso que Jesus falou. Aí muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, que palavras? Esse discurso sobre o pão da vida, disseram, duro é este discurso. Quem é que pode ouvir? Esse discurso aqui, a qual ele diz que foi duro, que esses discípulos afirmaram que é bastante duro, não é no sentido de que não é uma palavra rude, mas é uma palavra que é forte, é difícil de ser digerida. E, de fato, é uma palavra bem marcante para a vida daqueles que estavam ouvindo esse discurso pela primeira vez. E quando recebem isso, eles se escandalizam ao tal ponto, dizendo que aquilo que Jesus estava falando era pesado demais. Eles começam, então, a desprezar o ensino de Cristo. Veja como claramente nós vemos essa distinção entre os filhos de Deus e quem não são. Cristo diz no versículo 45 que aqueles a quem o Pai lhe der serão ensinados prontamente pelo próprio Deus. E aqueles que recebem o ensino do Senhor, como ele vai reafirmar lá no seu sermão, na ceia, ele vai dizer, aqueles a quem me têm, ouvirão a minha voz e guardarão as minhas palavras. Aqui mostra que estes discípulos não eram de fato discípulos genuínos. Eles eram discípulos no tocante de que alguém que falava bem, alguém que falava um discurso bonito e que falava acerca de Deus e que talvez seria aquele que se levantaria e restauraria a sorte de Sião novamente. Então vamos lá segui-lo. Quando Cristo revelou que não era nada daquilo que eles estavam pensando, o seu papel e o seu propósito nessa terra, aí eles desprezam. Não, ele não é o Messias. Mas desprezam não é porque não havia vida em Jesus, porque tudo aquilo que ele disse que é, ele prontamente o é. Mas é porque eles não estavam dispostos a entender o ensinamento de Jesus. Eles não estavam dispostos a entender isso. E aí eles reclamam, é duro este discurso. Quem é que pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou. Isto vos escandaliza? Mais uma vez, não foi necessário ninguém chegar para Jesus e dizer, tu está falando coisa que não convém. Ele mesmo conhecendo o coração do homem, ele mesmo prontamente responde. Mas antes dele responder, deixa eu só falar aqui. O que foi que ofendeu a sensibilidade desses ouvintes. O povo estava sensível demais e se escandalizou com as palavras de Jesus. E o que foi que Jesus falou de tão... Por que eles se escandalizaram a esse ponto, ao ponto de deixarem de seguir a Cristo? Aí aqui vai dizer, na verdade o texto vai dizer, que eles estavam mais interessados em comida. Quando eles foram procurar a Cristo, eles viram sinais da multiplicação do pão e do peixe. Eles, quando foram, eles viram em Cristo alguém capaz de saciar perpetuamente a sua fome. É tanto que no versículo 34 do discurso, eles pedem a Jesus que dê para sempre desse pão.
Assim como a mulher samaritana pediu para que Jesus desse para sempre da água, aqui eles pedem para que Jesus conceda para sempre desse pão. Eles estão voltados para o que é terreno, material. Então, por que eles abandonaram após o discurso? Porque eles não estavam interessados na vida eterna. Eles estavam interessados no pão que Jesus daria para eles. Quem é que não quer ser sustentado? Gritei agora com força, não é? Quem é que não quer ser sustentado? Me diga aí. É pecado? É, mas me diga aí quem é que não queria que alguém que mandasse para você diariamente seu pão? Não conheço ninguém. Não conheço ninguém que ainda disse, ai, como eu amo trabalhar. Né? Eu amo do suor do meu rosto comendo. Está muito difícil ainda de ouvir alguém que diga isso. Tem gente que gosta, mas dizer que ama é difícil, é apelar demais. Então, quem é que não queria ser sustentado mediante aquele que poderia prover e saciar a nossa fome fisicamente? Eles estavam em busca disso. Então, eles não queriam o pão vivo que desce do céu. Eles queriam o pão do maná do deserto. Serem sustentados durante sua peregrinação nesta terra. No messianismo político, ou seja, a visão deles ainda era uma libertação terrena do Império Romano. Eles queriam ser libertos do governo do rei Herodes, que era mau e tudo mais. E nos milagres manipuladores de que? Nas realidades e necessidades espirituais. Eles queriam que Jesus estivesse ali para saciar todas as suas vontades. Quando eu quisesse ser curado, Jesus estava ali para me prover a cura. Quando eu quisesse ser saciado por alguma coisa, Jesus estava ali para responder à minha necessidade. Era isso que eles tinham e é isso que é expresso aqui nesse texto. Um outro ponto, porque eles se ofenderam com o discurso de Cristo, é que eles não estavam preparados para abandonar a sua própria autoridade. Eles não estavam diante da necessidade, não estavam cientes e nem querendo um entendimento de que não eram nada. Eles sempre se acharam autossuficientes, mestres, doutores da lei. Então, eu não vou abrir mão de tudo aquilo que eu, durante anos, estudei e aprendi para atender a voz de quem apareceu do nada, dizendo que é o pão do céu, mas que eu conheço o pai, a mãe e os irmãos. Eles não estavam querendo se submeter ao senhorio de Cristo. Eles queriam se submeter, continuar se submetendo à sua própria autoridade. Eles se ofenderam com as declarações de Jesus, afirmando ser maior do que Moisés. Olha o escândalo. O doutor da lei, Moisés, é o maior profeta. É o cara que existiu diante de Deus. O cara foi Moisés. Né? Então, quando aparece alguém e diz que é maior do que Moisés, então, para eles já desprezam as palavras de Cristo. E de que Cristo foi enviado por Deus e autorizado por Ele a conceder vida. Outra coisa que os tornam sensíveis ao discurso é que a metáfora do pão é ofensiva para eles, pois ataca tabus, como eu falei, ataca a religiosidade, como o fato de não poderem comer da carne, do sangue, da carne que contém sangue. Então, isso era ofensivo demais para eles. Então, quando eles vão e dizem que esse discurso é duro, que ninguém pode ouvir, eles estão desprezando deliberadamente tudo aquilo que Cristo ensinou, o que o próprio Deus ensinou para eles. Você não é maior que Moisés, eu não estou disposto a me submeter a uma autoridade que não seja a minha. Eu não estou interessado em salvação eterna, eu estou interessado na saciar a minha necessidade física. Eu quero pão todos os dias. Mas eu não quero ter comunhão nenhuma com você. Eu só quero que você esteja ali para saciar a minha necessidade. É isso que tornou para eles o discurso de Cristo duro. E muitas vezes é o que torna o discurso de Cristo duro para nós. Não é o fato de comer carne e beber do sangue. É porque muitas vezes nós não queremos deixar a nossa própria autoridade. Sabe por quê? Eu falo isso repetidamente, porque eu sei que é o calo de muitas pessoas. Porque foi o meu calo também durante muito tempo. Muitas vezes, quando a palavra do Senhor nos diz assim, no Sermão do Monte, se alguém vier até você lhe roubar,
sua capa, ofereça a túnica. Quando alguém chega para a gente e quer roubar alguma coisa, a gente é capaz de brigar com o ladrão para não oferecer, para não dar. Não, deixa eu levar pelo menos o chip. Deixa eu pegar pelo menos o chip, né? Aí se revolta. Eu trabalhei, dividi esse celular em 10 vezes, paguei a terceira agora e esse infiteto quer me levar a isso, né? Isso mostra onde está o nosso coração, meus irmãos. Quando o Sermão do Monte, Jesus nos ensinando que nós devemos perdoar, ou que coisa difícil é na vida é perdoar. Quando Jesus diz, perdoe a quem lhe ofendeu, se alguém der um tapa no seu rosto, vire o outro lado. A gente ri, mas o negócio é sério. O negócio é sério. E por que eu não obedeço? Porque não estou disposto a ceder ao meu orgulho. Eu não estou disposta. Jesus, o senhor não viu o que ele fez, não? O senhor não viu o que ela falou, não? A língua ferina que se levanta para falar de mim. O senhor não vê essas coisas? E eu tenho que perdoar? É ela que tem que vir até mim pedir perdão. Jesus, não é assim não. É porque, aí a gente usa da desculpa. É porque o ser humano é fraco. Né? Eu quero porque o ser humano é fraco. Não, é porque você é ruim mesmo. Você é ruim. Com todo o seu ser, você é ruim. De verdade, e que se não for a graça de Deus refreando o pecado que há em nós somos capazes de agir, aí está igual um assassino, um estuprador, nós somos capazes de ser como pedófilos, como qualquer coisa, nós somos capazes de fazer. Se não fosse a graça do Senhor repelindo o pecado que há em nós não somos diferentes de quem matou, quem deixou de matar, não, todos somos iguais, pecadores iguais. E quando nós ouvimos essas palavras e não obedecemos, é porque ainda não deixamos o nosso orgulho. É o meu entendimento, é o que eu acho que é certo. Eu não vou abrir mão da minha verdade em detrimento do outro. O outro que está errado. Se Jesus fosse fazer isso, a gente não estava aqui hoje. Não estávamos aqui hoje. Percebe que duro é o discurso? Não é só esse, não. Mas porque eles não entenderam de comer da carne, mas não é só esse discurso de Jesus é duro. Todo o seu ensino é duro. Não é só do Novo Testamento, não. Do Antigo Testamento também é duro. Tudo é duro para nós. Porque confronta quem nós somos. Confronta a realidade do nosso coração, do nosso ser. Nós não somos ainda humildes o suficiente para dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua boa vontade. Ensina-me, Senhor, a obedecer os teus caminhos. Liberta-me do meu coração orgulhoso, corrupto, mau. Liberta-me, Senhor, de quem eu sou. Vem nos preencher, Senhor, com a tua graça, com a tua vida abundante. Sacia-nos com aquilo que é essencial para nós. Livra-nos, despoja-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de ver-te, de adorar-te verdadeiramente e de servir-te, Senhor, como convém. Quão distantes ainda estamos, ó Deus. Ensina-nos para o louvor da tua glória. E esta é a realidade. Esse discurso foi ofensivo por esses pontos em específicos que destacamos aqui. Jesus, vendo e conhecendo o coração, a murmuração a respeito das suas palavras, ele vai e responde, vocês estão se escandalizando com o pão e a carne que vocês têm que beber? Vocês estão se escandalizando porque eu estou mandando que vocês precisem ter comunhão comigo? Vocês precisam ter parte comigo para vocês receberem a vida eterna. Imagine quando vocês me virem levantado no madeiro, oferecendo verdadeiramente, vocês contemplando com os olhos de vocês tudo isso que eu estou falando, e vocês me virem subirem ao céu,
voltando do lugar de onde eu vim. Imagine quando vocês virem essas coisas, o quanto que vocês vão se escandalizar, porque vocês vão ver que as minhas palavras são verdadeiras e vocês não deram ouvidos. Vocês se escandalizam com isso, ainda mais quando vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Vocês buscam as coisas terrenas, isso aqui é passageiro. Vai chegar o tempo oportuno, ou a gente vai morrer, ou Jesus vai voltar. Isso aqui não vai existir mais. Porque até para habitar na glória, o nosso corpo precisa ser transformado. Precisa ser glorificado. Então isso aqui, vocês se preocupam tanto com isso aqui. Só que isso aqui é passageiro. Porém, o Espírito é quem vivifica. Aqui, ele já chama a atenção para o papel do Espírito Santo. Ele ainda não está atuante no meio do povo, porque é necessário cumprir o seu propósito primeiramente. Aí sim o Espírito Santo é enviado. Mas ele é o próprio Deus. E sabemos que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito já está atuando em Cristo. Então, quando ele diz que o Espírito é o que vivifica, é ele que concede a vida. É o Espírito que concede a vida a mim e a você. A carne para nada se aproveita. E as palavras que eu vos tenho dito, estas sim são Espírito e vida. É através da palavra que é gerada vida em nossos corações. Porque o Espírito de Deus nos vivifica. Nos transforma. E é isso que Cristo ensina. Contudo, há descrente entre vós. Jesus dizendo. Aí agora já pula para o pensamento de João. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Isso já era bem real e presente para Cristo. Ele já sabia de todas as coisas. Isso aqui, mais uma vez, falando sobre os seus discípulos, ele já sabia quem era que cria, ele já sabia quem não cria nele, e ainda ele sabia quem o trairia. Aí, versículo 65 diz que Jesus prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Por que ele reafirma isso? Os seus discípulos andavam com ele. Ele estava lá, manifesto, presente, real, palpável, audível, visível para eles. Aí Cristo, mais uma vez, se o Pai não enviar vocês, ninguém vai ter parte comigo. Porque não é o fato de você ouvir, não é o fato somente de você estar aqui, não é o fato de você andar comigo, mas se o Pai não lhe trazer para mim, vocês nunca terão parte comigo. Vocês nunca terão. Se não for o Pai que conceder essa realidade para a sua vida. Versículo 66. Eu espero terminar esse capítulo 6 ainda hoje. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Depois desse discurso, aquela multidão de 5.000 homens já não era mais com ele. Nem os seus discípulos também o abandonaram. Já não andavam com Cristo. Então perguntou Jesus aos 12. Voltou-se para os que restaram. Que foi quem? Os 12. Daquela multidão, daquele povo, após as palavras de Cristo, somente os 12. Os 12, ele se volta então para eles e diz assim: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês, depois de tudo isso, depois de eu ser abandonado pelos discípulos, vocês também pensam em me abandonar? Esse discurso, essa palavra, essa pergunta de Cristo aqui não é uma pergunta mal-humorada, tipo, depois de que o povo saiu, e agora, vocês também vão me deixar de lado? Não, não é nesse sentido. É no sentido de que é mais para que eles vejam a realidade deles. Não há em Cristo necessidade nenhuma de ser aprovado por homens. Porque se até os 12 tivessem ido embora, Cristo continuaria sendo quem ele é. Não há uma necessidade de reafirmação para Cristo. E aí, vocês vão me abandonar também?
né? Já fui abandonado por um... Vocês também vão me deixar de lado? Não precisa dessa afirmação para Cristo, mas é para mostrar a eles ainda. Se lembra do teste de Filipe? Né? Quanto dinheiro tem? Mais uma vez, ele pergunta aqui. Vocês pensam? Vão desistir? Vão se retirar também? Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor, para quem irei? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós temos 2 tipos de reação aqui a esse discurso de Jesus. Temos uma reação negativa, porque ele foi abandonado pelos seus discípulos, a multidão deixou de segui-lo. E nós temos uma reação positiva. Eu já estou terminando para quem está chegando, tá? Nós temos uma reação positiva aqui. Que reação positiva de quem? Logo de quem? De Simão Pedro. Simão Pedro abertamente fala o que ele pensa, né? A gente não tem dúvida com relação a isso. O que está na cabeça de Simão Pedro e no coração, ele prontamente fala, sem pensar nem pestanejar. E ele aqui é quem dá testemunho de Jesus. Ele mais uma vez aqui testemunha. Mais uma vez não, ele aqui testemunha de quem Jesus é. Ele pergunta, Senhor, ele responde na verdade, para onde nós iremos? Que alternativa nós temos, ó Deus? Porque todas as nossas esperanças estão em Ti. Só há vida em Ti. Só há satisfação em Ti. Tudo que nós necessitamos está em Ti. Então, para onde? Se eu sair daqui, para onde eu irei? Porque só Tu, somente em Tu, ó Cristo, encontramos palavras de vida e vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Pedro aqui, pela graça e iluminação de Deus, através da vida dele, revela que ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um rei, ele não é apenas um mestre em Israel, mas ele verdadeiramente é o Santo de Deus habitando no seu meio. É a propiciação provinda diretamente do Pai para a salvação e remissão dos seus pecados. Ele reconhece que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Essa é a realidade da visão daquilo que foi manifesto para Pedro. E é uma resposta que nós somos chamados também a dar. Diante de todo o meu ensino, de tudo que eu falo, que eu peço para vocês, que eu ensino a vocês, será que vocês, a cada trabalhar de mim na vida de vocês, vocês vão me abandonar em certo momento? Aí o que Jesus esperaria, não por necessidade dele, mas para o nosso próprio entendimento. Para onde nós iremos, Senhor? A quem nós temos, se não for somente o Senhor? Para onde eu posso ir, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Se só em Ti, Senhor, eu encontro o pão do céu que sacia a minha fome, a água viva que sacia a minha sede. Somente em Ti eu encontro o caminho que me leva de volta para Deus. Essa é a resposta e é o entendimento que nós precisamos ter acerca de quem Cristo é. Já foi dito que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele é a fonte de água viva. Não é um poço de água rota, mas é uma água viva e abundante, capaz de saciar, nos lavar, nos limpar de todo o mal que habita em nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu e que, nos alimentando dele, nós teremos parte com ele. E no último dia, no grande dia, seremos ressurretos para, enfim, habitarmos em sua presença eternamente. Esse é o entendimento que eu e você precisamos ter. É a compreensão da palavra de quem Cristo é que eu e você precisamos ter. E que isso seja verdade em nosso coração. E que, de fato, em qualquer situação das nossas vidas, seja no vale da sombra da morte, eu posso dizer que a Tua bondade e o Teu cajado me consolam. Porque somente nele encontramos a salvação. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã. E eu já passei demais.